Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues e este é o podcast literário Rabiscos. Muito obrigado a você que chega toda terça-feira para acompanhar comigo mais um episódio. Quero começar falando que o dia 19 de abril de 2021, dia que eu estou editando esse episódio, mais conhecido como ontem, foi o aniversário de 98 anos da gigante escritora Lígia Fagundes Telles. Inclusive eu penso em fazer alguns episódios temáticos sobre autores clássicos aqui no podcast. Devo gravar em breve sobre Manuel Bandeira. Quero fazer o mesmo com Virginia Woolf, com Bolanho, com a Hilda Hilst, e também penso aí em fazer um episódio sobre a Lídia, nessa dança de clássicos e modernos que sempre gosto de trazer para cá, esse ícone vivo aí que muito nos orgulha, grande Lígia. Fica aqui registrada a nossa homenagem. Eu quero indicar também 2 grupos de Telegram, de 2 amigos que a literatura me deu, que sempre colocam coisas legais diariamente lá. O grupo chamado Página 5, se você procurar pelo Página 5, do Rodrigo Casarim, do blog Página 5 do UOL, de um dos meus podcasts favoritos, que chama também Página 5, e o grupo da minha querida amiga Carolina Cavalcante, essa cinéfila poeta que tanto me enche de coisa boa, Cartas de Carolina. Só procurar lá, vale muito a pena. Telegram aí também sendo uma fonte de literatura pra gente. Eu quero agradecer a Morgana Kretzmann, que me enviou seu novo livro, o Ao Pó. Super ansioso para ler, super empolgado, falei para ela. Quero trazê-la aqui também no podcast. Quero também agradecer a Mel Duarte, que me enviou o livro Colmeia. Também quero bater um papo com a Mel. Sou muito fã dela, a Mel cheia de talento. Bom, o papo de hoje não foi um papo, foi uma aula da Julie do Rico, que é indígena do povo Macuxi. Ela é doutora em literatura, pesquisadora e curadora de literatura indígena, é administradora e criadora da página Leia Mulheres Indígenas, ela é colunista do ECOA UOL. Eu me coloquei muito na posição de ouvinte, totalmente aluno da Julie nesse episódio, onde discorremos dúvidas básicas até a produção cultural indígena nos dias de hoje. Falamos também sobre a dificuldade indígena em ser inserida na agenda antirracista, a falta de cobrança social em apoiar a arte indígena, os produtores de conteúdos indígenas, escritores, músicos, poetas. Então foi muito legal esse papo, eu aprendi demais, minha cabeça chacoalhou assim, com muita informação legal. A Júlia é uma simpatia. Em abril se comemora a resistência indígena e devemos aproveitar para reverberar esse tema. Tem tido documentários na TV, tem se falado sobre isso. A gente precisa conhecer o nosso povo, saber quem está escrevendo, quais são os nomes que estão em voga, sair do senso comum, aprofundar nas pautas, nas militâncias indígenas também, entender um pouco como que os povos indígenas. E a Julie dá muitas dicas, ela fala vários nomes, ela dá vários caminhos, ela elucida muitas questões. O papo ficou demais. O episódio foi editado e gravado por mim, eu faço tudo sozinho, então me perdoem eventuais falhas e chiados, juro que faço o melhor que posso para entregar para vocês um bom episódio. Julie do Rico, obrigado por você estar aqui no Rabiscos, ter aceitado o meu convite. Estou muito feliz. Obrigada. Você está falando da onde? Estou falando de Porto Velho, Rondônia, do norte do Brasil. Porto Velho, Rondônia, estamos longe, então, muito longe. Eu lembro que quando a gente trouxe a Márcia Cambeba aqui, no Rabiscos, foi muito legal, foi muito diferente. Eu particularmente tive um contato com a literatura indígena ali, sabe, naquele momento. E o universo se abriu para mim até a parte de terminologia, falar sobre índio, falar sobre povos originários. Como que você, quando vai falar disso, você que é doutora nisso, você que é uma estudiosa da literatura indígena, como que você vê e quais são as primeiras dúvidas que surgem a pessoa que quer descobrir a literatura indígena? Bom, eu achei legal isso que você falou da terminologia. Começa por aí mesmo, né? A própria forma de enunciar dessas outras pessoas, das pessoas não indígenas, já mostra assim o distanciamento que há entre conhecimentos ocidentais e das culturas indígenas. Um exemplo disso é que há atualmente uma discussão que a literatura indígena traz, que esse movimento teórico e literário traz mesmo, de alguns termos muito específicos, né, como índio, né, a gente tem tentado cada vez mais deslocar esse termo, né, e substituir ele por indígena, de rechaçar mesmo o termo tribo, né, porque ele já foi superado, e substituir ele por povo, nação ou etnia, e até mesmo ameríndio, que tem estado muito em moda, né,
ultimamente por causa dos estudos antropológicos e tal, mas a gente tem tentado, assim, trazer mesmo para o termo indígena. E eu te digo isso porque a identidade indígena, ela sofre um apagamento, né, um apagamento muito grande, isso é histórico também. Acho que a Manuela Carneiro da Cunha, que é uma antropóloga, ela trabalha bem essa questão, a gente pode falar rapidinho depois, mas a identidade indígena, ela sofre um apagamento muito grande, e isso mostra que as terminologias mostram, né, como elas vêm ser mais uma camada para se chegar, que dificulta se chegar na identidade indígena. E aí eu vou te dar um exemplo, né? No Brasil, se identifica esses sujeitos indígenas, né, esses sujeitos originários, como índios. A primeira palavra assim, que vem, né, na cabeça, na literatura, nos livros de história, na cultura, se vê índio. Depois, né, para se chegar então nesse indígena, se vem esse outro nome, né, o nome étnico dele, por exemplo, Kayapó. E aí depois, né, vai chegar na autodenominação. Isso porque, como os indígenas eles foram excluídos desse processo de modernização, né, e eles sofrem um processo de genocídio contínuo, eles não tiveram acesso e nem puderam contar suas próprias histórias. Então, a maior parte dos nomes de muitos povos foram registrados por estudiosos, antropólogos, né, sociólogos, linguistas. E isso é muito doido porque, às vezes, esse nome eles têm que adotar porque para se identificarem enquanto grupo étnico, né, e acaba sendo mais um nome que apaga, de fato, a sua autodenominação. No caso dos Kayapó, que eu falei aqui, eles têm a autodenominação de Mebengocré. E a gente só está sabendo disso agora por conta dessa literatura que chega, né, dessa literatura indígena que chega, dessa autoria que aparece no mercado editorial, que esses sujeitos vão assinando, né, com essa autodenominação. E aí, veja bem, essas terminologias, elas são adotadas pelos grupos étnicos, pelos sujeitos indígenas, como uma forma, né, de resistência frente ao Estado Nacional, que diz e repete cada vez mais que os indígenas estão em vias de extinção, que eles precisam ser integrados e que eles, né, têm que abandonar seus modos de ser indígenas. Então, como a gente vive a gente indígena vive no estado de exceção, a gente tem que pegar essas terminologias para dizer, a gente está aqui, né? Mesmo que seja uma identidade assim que acabe tentando apagar a nossa existência. Muito doido isso, né? Nossa, demais. Mas quando a gente diz assim, não quero ser chamada de Índia, não é de Índia, né? De índio, não é que eu estou negando o meu pertencimento, a minha identidade étnico-racial, mas que eu quero que a sociedade reconheça, né, o conjunto de associações negativas, estigmatizadas, que esse termo acabam carregando consigo e impondo sobre mim, sobre a minha existência. E aí a ideia é exatamente... Como quais, assim, só para a gente entender, quem está chegando aqui agora, o que o termo índio e índia carrega por trás? Primitividade, selvageria, preguiça, sujeira. É um conjunto de associações negativas, né, que são impostas pelo processo de racialização desses grupos étnicos. Então, mais contemporaneamente, por exemplo, analfabetismo, iletramento, né, uma coisa assim de preconceito linguístico muito forte que cai sobre os indígenas também. Então, quando você fala índio, vem isso na sua cabeça. Tanto que é muito comum hoje a gente ter de ficar desconstruindo noções assim que são, meu Deus do céu, super racistas. Às vezes a gente tem de justificar na internet por que a gente está de roupa, o porquê que a gente está vivendo na cidade, o porquê que a gente tem um iPhone, o porquê que está nas redes sociais, sei lá, um conjunto assim, de coisas absurdas que são contemporâneas, que acabam negando o direito de estar aqui e essa própria identidade. Mas isso também tem uma justificativa, e toda essa negação dessa identidade e dessa existência foram preconizadas juridicamente desde o Diretório dos Índios, né, que é o Diretório Pombalino, em 1757, né, e até o Estatuto do Índio de 1973, na Lei 6.001 de 1973, que diziam que o indígena estava em vias de integração. Então,
o que é reproduzido hoje nessa mentalidade da sociedade brasileira sobre os indígenas de forma negativa já foi respaldado jurídica e culturalmente. E então a gente tem lutado, né, cada vez mais, inclusive, estudando mais esse conjunto de legislações que pesaram de forma negativa para os povos indígenas, quanto estudando também um pouco mais sobre cultura, né, para tentar, sei lá, frear um pouco essa mentalidade. Era um racismo legitimado, né, pelo que você está falando, assim, é muito curioso. Porque, assim, quando a gente participa de debates, né, que me chamou muita atenção no seu trabalho de uma forma de mapeamento das mulheres indígenas, das mulheres que escrevem, leia mulheres indígenas, eu sempre entro numas discussões assim, que eu vejo muitas discussões assim, quantas mulheres você lê em detrimento aos homens? Dessas mulheres, quantas mulheres são negras? Dessas mulheres, quantas mulheres são indígenas aí, ó, eu falando. Eu nunca Mas aí vi. Você já está internalizando, né? Você já Totalmente. Opa, Eu vou me freando e aprendendo. Mas não é um questionamento que eu ouço. E quando a gente fala de racismo, a gente branco, no caso, a gente liga muito a cor da pele negra, né? Como que a luta... Porque a luta de vocês parece que tem esse problema de conceituação, tem esse problema que, assim, é mais drástico ainda porque vem de um conceito legal, ele é incorporado na lei, o jeito de... Vem de um snobismo, né? Achar que o povo tem que se integrar na sociedade, do mês de abril ser o mês de resistência indígena, né? Da visibilidade que fala sobre isso, incluir a luta indígena na agenda antirracista. Queria que você falasse um pouco disso para mim, aprofundando um pouco esse final de fala seu. Claro. Olha só que interessante, né? A Berta Ribeiro, que é uma antropóloga, ela fala que nos séculos XVI e XVII a população indígena era maior desse território. O censo do IBGE, em 2010, sinalizou 890 mil indígenas. Em 1994, né, eu descobri isso porque acabei achando um livro de um autor que fez parte do movimento indígena. Ele dizia que no Brasil o censo sinalizava 240 mil indígenas. Então, assim, em termos numéricos, a gente estava para o Estado em vias de extinção, né, porque essa política de integração deles, na cabeça deles, pelo menos, estava dando certo, né? O que fez, assim, vários grupos étnicos forjarem outras identidades para sobreviver, porque ser indígena no Brasil é, de fato, ter um alvo nas suas costas. A gente sabe, né? As maiores vítimas do agronegócio são os povos indígenas, os povos e outros povos da floresta. E no caso do Pinambá, só para, né, citar um exemplo, o povo do Pinambá, por exemplo, da Serra do Padeiro, eles, durante muito tempo, eles foram dados como extinto pelo Estado e eles se autodenominavam caboclos, né? Eles camuflavam essa identidade, esse pertencimento para poder sobreviver, porque de fato eles eram caçados. E isso, né, mostra como, por exemplo, há um processo contínuo, né, de genocídio perpetrado contra os povos indígenas. Então a gente está falando de 1994, eu tinha 4 anos, gente. Hoje chega ontem, sabe? Foi a minha infância isso, e os povos indígenas estavam se organizando enquanto sociedades para reivindicar seus direitos básicos. E a terra indígena, ela é um direito originário, então convém muito para o Estado que os indígenas não se declarem indígenas, porque se eles não se declarem indígenas, eles não têm esse direito originário à terra, então eles não podem reivindicar, sabe, essas grandes fazendas que foram vendidas pelo SPI durante a ditadura militar de forma ilegal. Se um grupo indígena eles não reivindica aquele território, melhor para eles, né? E aí isso assim, para mostrar como a história indígena, né, ela passa por muita violência ontem e hoje. 1500 foi só o começo, né? Não, a gente vive em 1500 ainda, sabe? É surreal, né, isso. Só para citar um exemplo aqui do meu estado, né, o povo Mura foi dado como extinto no século XIX. Hoje, a gente vê Mura, sabe, tentando se afirmar frente ao estado de Rondônia como Mura e reivindicando Porto Velho como seu território ancestral. E claro que há
poder, né, uma relação de poder que oprime, porque não convém para o estado de Rondônia, que tem o agronegócio lá nas alturas, reconhecer esses indígenas, porque reconhecê-los como indígenas é reconhecer seus direitos. Então, que ótimo, né, para eles que esse povo desapareça do mapa, como eles tentaram fazer, literalmente. E aí, quando eu trago, então, esse tema do abrigo indígena lá na coluna, né, foi na coluna que eu escrevi da ECOA UOL, e é para mostrar como essa data, que durante muitos anos significou uma data para reforçar estereótipos, como muitas datas comemorativas, acabou sendo tomada por esses escritores, agentes de cultura indígena, contadores de história, para ser um momento de aproximação com os educadores da rede básica, da universidade, de outros segmentos culturais, para mostrar que, ei, amigo, peraí, ó, que você está falando, a música que você está cantando da Xuxa, que celebra o agronegócio, né, ou o chapeuzinho do indígena Apache lá dos Estados Unidos, não traduz a pluralidade da nossa identidade aqui nesse território nacional. Poxa, são 305 povos que têm uma diversidade étnica e histórias diferentes, sabe, com línguas diferentes, e o Brasil precisa reconhecer essa diversidade. Então, o mês de abril, ele acaba sendo esse mês de resistência, né, para a gente se aproximar dessa sociedade. E aí eu te falo assim, que o abril acaba sendo mais o mês da resistência, porque os indígenas, eles têm pegado o agosto, sabe, o mês de agosto, para celebrar, por exemplo, esse orgulho, né, reforçar esse orgulho étnico, talvez ser um mês, assim, de maior consciência, né, em relação ao abril. Mas aí eu queria destacar uma coisa. A gente está falando de 305 povos, 274 línguas, a gente está falando de uma pluralidade étnica gigante, sabe? E uma das coisas que eu tenho percebido é que as pessoas não conseguem conceber identidades diversas nesse território nacional. E isso tem tudo muito a ver com a nossa estrutura, né? Então, você pensa, os colonizadores chegaram aqui, aí naquele momento, sim, vamos supor, primeiros 50 anos foi chegada, o resto foi invasão, colonização e genocídio, né? Então, pelo processo histórico, a gente sabe, então, que, poxa, se teve genocídio, foi invasão, foi colonização. Tem 1000 povos aqui com 1000 identidades diferentes. Vamos supor. Aí o Brasil chega, né, esses colonizadores chegam, e aí eles, né, criam esse país, esse Estado-nação, sob o nome de Brasil, para fazer fazer nascer uma identidade brasileira. Para nascer essa identidade brasileira, a narrativa que a gente escuta é que, né, houve uma integração de povos brancos, negros e indígenas que formaram, então, essa identidade do Estado-nação. E aí, claro, o Brasil tentou deixar como identidade aqui nesse território essa única identidade, né? Mas ele não conseguiu dar cabo, né, dessas outras identidades étnicas. Quando a Constituição Federal foi promulgada em 1988, o Estado finalmente, né, reconheceu o direito desses povos às suas identidades étnicas. Como possuir uma identidade étnica no Estado Nacional? Foi possível, né? O que não era possível antes foi possível. E aí, só para dizer que, então, no Brasil, os indígenas, eles têm direito à sua identidade étnica, mas também estão inseridos, né, dentro desse conjunto de direitos e deveres que é a cidadania brasileira. Então, assim, eu, né, tenho a cidadania brasileira, mas eu me reconheço como indígena Macuxi. Macuxi. Isso vai dizer que eu vou receber dinheiro do governo? Eu queria muito, sabe? Como os filhos dos coronéis, a Maite Proenças, recebem tudo lá. Até hoje, assim, eu queria muito, ia me ajudar bastante na minha vida. Não. Isso significa que o Estado tem uma responsabilidade para com esses povos em garantir as suas terras originárias, e isso está na Constituição Federal, as suas terras originárias e uma saúde e uma educação diferenciada.
O que isso significa? Significa que eles podem, então, ter acesso a materiais e uma estrutura própria de educação, né, indígena, e no caso da saúde, que eles vão ser prioridade nos planos de vacinação, inclusive pelo número de população, né, gente? A gente é menos de 1 milhão aqui no Brasil, vamos supor, seja esse número, assim, não sei o número exato. Esse último, estou bem curiosa para ver esse último censo do IBGE. Mas o que as pessoas, né, elas se relutam em aceitar é exatamente um projeto de Estado-nação, né, que a gente não abraça, assim. Aí eles ficam, não, você tem que ser brasileiro, você tem que ser... Não, peraí, eu sou indígena e brasileira, né, porque tenho essa cidadania, tenho direitos e deveres igual, sabe? E não precisa. E o Brasil, ele não precisa ter só uma identidade. E prova disso é que a Bolívia é um Estado plurinacional. Quem poderia pensar que um Estado-nação poderia ser plurinacional? Gente, dá, né? Só que eles não contam que dá, para a gente nunca saber e ficar aí se matando. E ampliar os direitos dos indígenas. A verdade é que eu acho que isso tem sido uma grande dificuldade, né, das pessoas que me escutam em reconhecer isso, né, que é possível ter identidade brasileira e que o direito fundamental à terra, casa, saúde e educação não é privilégio de ninguém, sabe? Isso é um direito fundamental. E aí as pessoas acham que demarcar uma terra que era totalmente indígena é um privilégio. Eu fico pensando, né, que a história oficial, ela contou direitinho, né? E ela tem uma série de dispositivos que continuam contando essa história, de que isso é um privilégio, mas aí o que ela não conta é sobre o genocídio. Então a gente faz um pouquinho a nossa parte para tentar mostrar isso, outro né? lado da história. Eu até quero entrar agora numa curiosidade que eu fiquei querendo muito saber em relação à literatura indígena. Você meio que mapeia as mulheres indígenas que escrevem, leia mulheres indígenas, né? Eu acho que você até administra uma página com esse nome. Como que surgiu isso e como que é a criação e a produção literária indígena no Brasil? Tá bem. E aí, para continuar, inclusive com a pergunta que você fez antes, né? Você falou que a gente tem muita dificuldade em ser inserido numa agenda antirracista. E a gente tem mesmo. E foi bem legal ler um texto de uma parenta em que ela diz assim que a antropologia trabalha a questão indígena, né, a questão dos povos indígenas, a partir de uma relação étnica e não racial. E você veja, o movimento negro trabalha a questão da questão negra a partir da relação racial. Então, toda vez que você fala de agenda antirracista, você automaticamente associa a essa luta. E é claro, a gente precisa continuar endossando, porque essa também é uma luta coletiva e de responsabilidade da sociedade. No caso dos indígenas, a gente tem tentado mostrar as especificidades da luta indígena na agenda antirracista, né? E aí a relação étnica, ela vem exatamente para mostrar, né, para combater, por exemplo, essa racialização feita pela branquitude, ou seja, essa tentativa de homogeneizar todos os indígenas no mesmo fenótipo, sem pertencimento étnico, sem memória, sem história, né? Só aquela figura vazia do índio na sociedade. E aqui, então, seria o termo índio mesmo. E aí, quando os indígenas aparecem, né, na literatura, no cinema, na música, eles trazem o seu pertencimento étnico para dizer, ei, você tentou nos homogeneizar, mas a gente é muito diverso. E aí tem uma coisa super interessante sobre essa diversidade, é que se nós somos diversos, nós temos fenótipos diferentes, nós temos línguas diferentes, nós temos histórias diferentes, memórias diferentes, e uma coisa em comum que foi a colonização. E quando, então, esse tem sido, na verdade, um exercício do movimento indígena, não, de sujeitos indígenas, em mostrar que nós precisamos, como grupo que foi racializado, como povos que foram racializados, entrar nessa agenda antirracista. Para te dar um exemplo, a gente não está no Estatuto da Igualdade Racial, mesmo sendo um grupo, povos que foram racializados, né? Não somos citados, isso quer dizer que nós não temos, por exemplo, nós não somos inseridos nessa agenda que o governo tem em termos de responsabilidade, né? Porque está lá inscrito em lei, a gente não está inserido nessa agenda e a nossa
nossa luta é para que a gente seja inserido. Pois bem, com esse apagamento dessa agenda antirracista, a gente vê que não há uma cobrança coletiva, né, de se consumir essa literatura produzida por indígenas, esse cinema feito por indígenas, essas músicas feitas por indígenas. Mas a verdade é que a gente está aqui concorrendo para sim, sabe? Lutar pelos direitos, aparecer cada vez mais e chamar atenção para essa luta indígena. Nesse caso, quando eu criei a página Leia Mulheres Indígenas, eu percebi que os clubes literários, né, eles estavam buscando maior diversidade, né, entre mulheres, buscando ler mulheres negras, mulheres LGBT, sabe, mulheres, mas eu via só figurar ali 2 ou 3 mulheres indígenas, e eu pensei, gente, eu conheço pelo menos 17, por que essas mulheres não estão sendo lidas também ali? E a ideia, então, foi divulgar a produção dessas mulheres para que, além das que já eram conhecidas, né, que a sociedade, esses clubes de leitura, na verdade, percebesse que haviam mais mulheres indígenas publicando. E cada vez que a gente conhece uma mulher indígena, a gente conhece automaticamente seu povo, a sua história, né, a sua relação com a terra, a sua relação, assim, de luta dentro desse movimento indígena. E foi assim que nasceu, então, esse projeto, né, o projeto do Leia Mulheres Indígenas, que vem ganhando cada vez mais adesão de clubes de leitura, de leitores interessados em literatura indígena. E esse projeto existe mais ou menos 1 ano, e é surreal como, às vezes eu pergunto para as pessoas, assim, quantos autores indígenas você já leu? E eu nem, né, filtro só no caso das mulheres. Eu te perguntaria aqui, você já leu até 5 autores indígenas diferentes? Você já leu? Não li. E essa é a pergunta, e essa é a resposta que eu recebo, né? Para você ter uma ideia, hoje, em termos de literatura indígena, nós temos quase 200 títulos diferentes de autores indígenas. Um número mais ou menos... De todos os gêneros, assim. De todos os gêneros. A gente tem mais ou menos 60 escritores indígenas. 60, não estou falando 10, 15, 20, são 60 escritores indígenas que publicam em diferentes gêneros, em diferentes áreas também. Em termos de literatura indígena, a gente vai ter pelo menos uns 40, né? Uns 40 autores indígenas assim, que publicam dentro desse formato que a sociedade aceita mais. Por exemplo, literatura infantil, literatura juvenil, romance, poesia, crônica, conto, né? Isso que a sociedade reconhece. Agora, com outros gêneros, por exemplo, como o caso do André Banil, eu acho o livro dele muito bonito, que ele vai falar do bem viver, então estaria mais ligado a algo como saúde, né? Mas que tem narrativas indígenas. Eu vejo isso como literatura indígena também, sabe? Então tem uma diversidade muito grande de autores e obras que ainda não é conhecido, e aí eu faço parte desse projeto para tentar visibilizar. Do Leia Mulheres Indígenas, a gente tem divulgado mulheres exatamente para fortalecer a rede de mulheres indígenas, incentivar que outras mulheres indígenas publiquem, já que tem mais autores indígenas. Mas em termos de, assim, né, desse público geral, desses homens, mulheres, LGBT, a gente tem um projeto chamado Literatura Indígena no Brasil, que é um projeto em que vários parentes de diferentes regiões criam perfis no Instagram com um nome assim, Literatura Indígena Bahia, Literatura Indígena Pará, e assim eles vão mapeando e vão assim informando a sociedade quais são os autores daquele estado ou daqueles povos que estão naquele estado. Tá bem legal esse projeto, tem crescido também, sabe? Em que estado você está hoje? Eu estou em Minas Gerais, sul de Minas, Poços de Caldas, perto de São Paulo, Campinas, aqui mais para baixo. Isso, tem um perfil, por exemplo, chamado Literatura Indígena Minas Gerais, que vai, então, mapear quem são os povos indígenas que estão aí no estado de Minas e que publicam. Claro que você vai conhecer o Ayrton Krenak, porque o Ayrton Krenak está conhecido até... E tem tem aqui perto de Poços, tem um povo indígena. Olha, eu tô certinho no meu vocabulário. Na cidade de Caldas aqui, que tem passado por alguns problemas, assim. E é engraçado até a gente ter esse contato. E, Jolie, como que a pessoa que está conhecendo agora a literatura indígena está chegando agora? Como que a gente,
nós aqui que estamos, eu no caso estou produzindo conteúdo através de um podcast literário, você com as suas pesquisas, com as redes sociais, como que a gente pode contribuir de modo efetivo, sem ser uma coisa apenas da boca para fora? Como que de fato a gente pode inserir? Claro que comprar livros, passar a ler já é um caminho, né? Tanto e tanto, assim. Mas como que o despertar pode se dar, assim? Como que você acha? Eu acho que começa na área onde você está, né? Por exemplo, no seu podcast. Com quantos autores indígenas você dialoga durante o ano, né? Porque Você é a dialogar com eles... segunda em quase 3 anos de podcast. Pois é, e a gente tem aí esses 60 autores indígenas que eu te falei, né? Isso significa, né, já que você não conhece a autoria indígena, que você não consome o que a gente produz. E aí isso tem sido muito importante para diferentes segmentos culturais, né, fazer esse diálogo mesmo, esse convite para esses escritores indígenas estarem inseridos nessa rede, porque significa também o consumo das suas obras, né? Eu acho que estudar é essencial, ler os autores indígenas, comprar seus livros, convidar eles para esses bate-papos. E a gente está falando aqui em termos de cultura, né, de podcast, mas eu gosto muito de falar com os educadores, né? Os educadores são respaldados pela Lei 11.645 de 2008, não sei se você conhece, que tornou obrigatório o ensino das culturas afro-indígenas em todo o currículo, né, da rede básica. Então, assim, não tem uma desculpa para o professor dizer assim, não sei como fazer. Não, tem uma lei que te respalda estudar literatura e culturas indígenas na sala de aula. Então, na verdade, uma obrigação, né? Aí a gente está falando, por exemplo, de outros segmentos culturais, né? Em museus, por exemplo. Quantas exposições bienais trazem os artistas indígenas contemporâneos? Em segmentos de música, né? Quantos cantores você convida para seu festival? E a ideia é que vocês que estão começando agora, né, inserirem esses autores indígenas nessa rede e cobrarem, né, de outras estruturas assim, a inserção deles, né, para a gente tentar visibilizar cada vez mais essa produção autoral, essa teoria, essas discussões, sabe, que esses escritores trazem, né, consigo. Uma pegada mais de curadoria mesmo, né? Prestar atenção, né, nisso. Eu, particularmente, estou muito curioso, assim, quando eu fui atrás disso, que eu queria falar disso já tinha um tempo, eu estou muito curioso de conhecer mais. Eu me permito sempre ampliar, né? Até por apresentar um podcast de literatura contemporânea, eu tenho uma obrigação profissional, mas, ao mesmo tempo, uma obrigação de prazer mesmo, de conhecer e de entender um pouco, né? E quando a literatura mostra uma força que tem, como foi com o Itamar Vieira Júnior, com o Tortarado, mostrando aí uma realidade do sertão, e a gente passa a discutir isso, passa a falar sobre isso, a literatura ela não ganha só uma importância, como ela ganha uma base, né? E uma base empática também. Eu acho que isso é uma coisa que pega muito. Júlia, eu adorei nosso papo. Nossa, aprendi demais, foi uma aula para mim. A gente tem um quadro aqui no podcast chamado Na Sua Estante, onde eu pergunto para o nosso convidado o que está lendo, ou alguma dica literária, ou algum livro que tenha inspirado. É muito famosa esse quadro. Tem gente que não consegue ouvir o podcast inteiro, às vezes vai lá para o final só para ver as dicas do episódio, depois volta para ouvir. E eu queria que você falasse as suas dicas aí. Então, eu estou apaixonada por um escritor. Ele é indígena dos Estados Unidos, ele possui os pertencimentos Cheyenne e Arapaho. Ele está fazendo sucessão lá nos Estados Unidos e ele foi traduzido aqui para o Brasil também. O nome da obra é Lá Não Existe Lá e o escritor é o Tommy Orange. Eu chorei horrores com a obra, chorei de novo. Eu falei, não vou ler de novo por um tempo, até voltar lá, até passar um pouco assim, essa emoção. Aí eu li de novo, chorei de novo, eu pensei, bom, essa obra está dando muito eco aqui em mim. E eu acho que ele traduz um pouco a situação dos indígenas que vivem na cidade, porque a gente tem um foco na literatura indígena muito para o contexto de aldeia e floresta, né? Se bem que a cidade é uma floresta também, então... mas esse livro trabalha mais a questão, né, da invisibilização dos indígenas em contexto urbano, lutando pelas suas identidades, o alcoolismo. Isso é muito, muito forte, muito forte. Estou apaixonada.
E outra obra que eu tô lendo agora é Torto Arado. Comecei, na verdade. Olha só. Tô lendo, a menina perdeu a língua, eu quero saber qual vai ser a história agora. Confabulei várias teorias, sabe, sobre ela perder a língua. O Itamar veio aqui, depois você ouviu o episódio com ele, foi bem legal. Massa. É um livraço, né? Eu amei esse começo. Eu tô não todo ele ainda porque eu tô fazendo 1 milhão de trabalhos ao mesmo tempo, enfim. E eu queria que você passasse também seu serviço, assim, pro pessoal, onde que te acha, onde conhece seus projetos. Claro. Eu tenho postado bastante coisas no Instagram, no meu Instagram pessoal, né? Mas eu queria... meu Instagram pessoal é @dorricojulie, é o meu sobrenome e o meu nome. Mas eu queria convidar o pessoal a ler minha coluna. Eu estreiei recentemente na EcoWall, com o meu nome mesmo, Julie Dorrico, para falar um pouco sobre as iniciativas indígenas no Brasil no campo da educação, né? Então, assim, tem vários projetos de museu que estão aparecendo agora, vários projetos de educação, dicas de literatura indígena. Coluna semanal, toda quarta. Semanal, toda quarta, e quem quiser saber uma dica, saber o que está rolando no mundo indígena a partir do meu olhar, é só ir lá na coluna. Obrigado, Julie. Obrigado, adorei bater esse papo com você. Quero poder trocar mais ideia contigo, quero poder trazer mais escritoras indígenas, escritores também, que você me ajude aí depois com nomes, com dicas, que eu tenho certeza que o público também gosta, que o Rabiscos é muito heterogêneo e eu te agradeço demais mesmo. Obrigado. Nossa, demais. Eu que agradeço. E da próxima vez que a gente se encontrar, eu vou fazer essa pergunta aí de novo para ti, tá? Isso. E aí eu me comprometo, tá melhor. Então tá, um abraço, gente. Obrigado, viu? Obrigado. Tchau, tchau.